E aí, gente, tudo bem? Canal Explicagel, professor Sérgio Wagner, mais uma questão da área de Geografia Física, temática Geologia, Geomorfologia. Enem 2020, primeira aplicação, questão número 82. Vamos ao enunciado da questão, gente? Diz assim: a característica física que justifica a fixação do homem nos locais apresentados no texto é a ocorrência de... Então foi bem claro aqui no enunciado, né? Qual é a característica física que faz o homem se fixar nesses locais, né? Que o texto vai apresentar. Então a gente precisa ler o texto para poder entender que locais são esses. Vamos lá? As cidades de Puebla, no México, e Legazpi, nas Filipinas, não têm nada em comum. Estão muito longe uma da outra e são habitados por povos muito diferentes. O que as une é um trágico detalhe de sua geografia. Elas foram erguidas na vizinhança de alguns dos vulcões mais perigosos do mundo, o mexicano Popocatépetl, difícil o nome, né? E o filipino Mayon. Esses habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânico no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali, indiferentes ao perigo que o espreita. Por que tanta gente vive perto de vulcões? 500 milhões de pessoas no mundo vivem em torno dos vulcões. Por quê? Para que a gente responda a isso, a gente precisa falar sobre solos, né? Porque a questão fala da vizinhança dos vulcões. Então, vamos falar sobre solos, que popularmente a gente chama de terra, né? Mas os solos são definidos pela agricultura como a camada de terra tratável, geralmente de poucos metros de espessura, e que suporta as raízes das plantas. Já a geologia chama solo de produto do intemperismo físico e do intemperismo químico, que age sobre as rochas produzindo sedimentos de baixa granulometria, areia, silt, argila. Argila é menor granulometria, né? Bem pequenininho, bem fininho, beleza? A ciência que estuda os solos a gente chama de pedologia, e o processo de formação dos solos, pedogênese. Veja só aqui o processo de formação dos solos, a pedogênese. Áreas expostas com rocha, né? Seja ela magmática, seja ela sedimentar, seja ela metamórfica, quaisquer que sejam essas rochas, vão sofrer a ação do tempo. Como é que é o nome da ação do tempo? Intemperismo. Tá? Na pedologia também usa-se o nome meteorização, ação do tempo que vai desgastar, vai degradar a rocha. Parte desses materiais degradados vão ser levados, mas parte ficam no local do intemperismo. E exatamente essa granulometria menor, esses pequenos sedimentos, que vai começar a formar o solo em sua composição inorgânica. A composição orgânica do solo ela vem posteriormente, com folhas, restos de animais, tudo bem? E essas folhas, frutos, restos de animais vão se decompor e vão formar um humus, dando origem a uma mistura entre material inorgânico, da rocha que foi intemperizada, ou até mesmo de sedimentos que foram trazidos de outros lugares, mais material orgânico, mais água e ar. Aí você vai estruturando e formando o solo com suas várias camadas, que a gente chama de horizontes. Quando a gente analisa o solo, a gente vai ter basicamente 4 componentes: material mineral, que são os sedimentos originados do intemperismo da rocha inicial, que a gente chama de rocha matriz, rocha mãe, mas pode ser também sedimentos trazidos de outros lugares pelo processo erosivo, matéria orgânica, água e ar. Nessa composição aqui, ó, minerais 45%, água e ar 50% e matéria orgânica menor percentual 4%. É sempre assim, professor? É fixo? Não. Isso varia de solo para solo, mas isso é uma média, tudo bem? Observando o solo, a gente pode dividi-lo em horizontes, em partes, em camadas. O horizonte O é o horizonte mais superficial, ele é essencialmente orgânico.
O horizonte A, ele é formado por uma mistura de matéria orgânica e matéria inorgânica, beleza? O horizonte B, ele é essencialmente inorgânico, originado essa matéria inorgânica pelo material da rocha matriz e também pode ter misturado material inorgânico, sedimentos que vieram trazidos pelo processo de erosão. Já o horizonte C, ele é basicamente formado por material inorgânico da rocha matriz e o horizonte depois, inferior, é a própria rocha matriz que ainda não foi erodida. Esse processo de intemperismo que vai formando rocha e o solo e vai aprofundando ele é, em sua predominância, intemperismo químico, a ação da água, em sua predominância. Quanto maior o intemperismo químico, ou seja, quanto mais chuvosa a área, a tendência é que você tenha solos mais profundos. Quanto a região é mais seca, você tende a ter solos mais rasos, menos profundos, porque o intemperismo químico é essencial para aprofundamento no processo de formação dos solos. Quando a gente analisa um solo, é muito importante, é fundamental que a gente possa ver, primeiro, a quantidade de matéria orgânica que tem no solo, para falar aí sobre a sua riqueza, sobre a sua produtividade, a sua fertilidade, mas também a fertilidade do solo está ligada à sua mineralogia, a matéria inorgânica no qual ele foi formado, os minerais na rocha vão ser fundamentais para formar os chamados macronutrientes, que são essenciais para o desenvolvimento das plantas, macronutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, o famoso NPK, utilizado na agronomia, enxofre, cálcio, magnésio, mas também micronutrientes como zinco, cobre, boro, cloro, molibdênio, manganês. Então, é muito importante analisar não só a quantidade de matéria orgânica, mas também a mineralogia para a gente poder ver essa disponibilidade maior ou menor de alguns desses macro e micronutrientes. Tudo bem? A textura do solo também é muito importante. Se ele é mais argiloso, se ele é mais arenoso. Se ele é mais arenoso, ele é mais permeável. Se ele é mais argiloso, ele acumula mais água. Então, tudo isso é importantíssimo de analisar no solo, beleza? E quando nós temos uma região vulcânica, as explosões vulcânicas emitem para fora uma grande quantidade de material, magma que quando chega na superfície chama-se lava, materiais piroclásticos, que são pequenos pedaços de rochas, grandes pedaços de rochas, e as cinzas vulcânicas. As cinzas vulcânicas, quando elas se depositam no chão, nas imediações das áreas vulcânicas, elas são muito ricas em sílica, em magnésio, em cálcio. Então elas são ricas em nutrientes que vão com o tempo deixar o solo da região mais rico. Além do mais, a lava vulcânica vai endurecer. Isso, e quando a lava vulcânica endurece, ela vira rocha magmática extrusiva. E essa rocha magmática extrusiva, quando intemperizada, é rica em macronutrientes como potássio, como magnésio, rica em ferro também. Então, nas regiões em volta de vulcões, você tende a formar solos altamente férteis. Olha só esse solo mais escuro, um solo de origem vulcânica. Então, a tendência é que as pessoas queiram viver aí, as sociedades, civilizações se desenvolveram em volta dos vulcões graças à fertilidade dos solos. Então, quando você analisa as principais regiões vulcânicas do mundo, e essas regiões estão nas áreas de maior instabilidade do planeta, basicamente no contato de placas tectônicas, 95% dos vulcões estão nessas áreas, que estão representadas aqui no mapa nessas áreas em vermelho. Então, por exemplo, ele fala do México, na questão, ele fala das Filipinas na questão. Essas regiões são regiões com muito vulcanismo ativo e muitas cidades que rodeiam os vulcões. Não é surpresa você ter ocupação humana em volta de vulcões. Por isso que a questão fala lá. Cerca de 550 milhões de pessoas, na atualidade, vivem em torno dos vulcões, em área que são, evidentemente, de riscos geológicos. Perfeito? O Brasil também tem solo de origem vulcânico. Só que o vulcanismo no Brasil, ele remonta a mais de 120 milhões de anos atrás. Quando teve o processo de separação da Pangeia, quando a África e a América do Sul se rompem,
abre-se nesta região aqui no interior do Brasil uma grande fenda que libera magma, ou seja, essa fenda permitiu uma fissura que permitiu o extravasamento do magma, um derrame de magma formando rocha basáltica, que é uma rocha magmática extrusiva. Hoje o vestígio que a gente tem dessa fenda, dessa fissura, é o Vale do Rio Paraná. E o derrame basáltico aqui, de magma que virou rocha basáltica, deu origem ao solo mais fértil do Brasil, que você vai encontrar principalmente no interior de São Paulo e interior do Paraná, que é o chamado solo de terra roxa. Ele é mais avermelhado porque ele é um tipo de latossolo, com muita presença de ferro, mas que também tem muitos macronutrientes originários da mineralogia das rochas magmáticas extrusivas, tornando assim um solo bastante fértil aí no interior da região sudeste e parte da região sul do Brasil. Bem interessante, né? Inclusive tem aquela curiosidade, né? O solo não é roxo, ele é avermelhado porque os italianos que vieram trabalhar aqui nas lavouras de café no interior do Brasil, final do século XIX, princípio do século XX, chamavam o solo de terra vermelha. Só que em italiano vermelha é roça. Então pegou o nome terra roça, a gente escutou, entendeu roxa e o nome ficou terra roxa. Vocês sabiam dessa curiosidade, né? Quem não sabia, é interessante também uma curiosidade sobre esse solo. Beleza? Então, zona vulcânica, solo fértil. Vamos à resposta? A característica física que justifica a fixação do homem nos locais apresentados no texto, zonas vulcânicas, é solo fértil. Letra A. Beleza? Contribuiu? Pode curtir o vídeo. Vamos eliminar as outras? Letra B. Encosta íngreme? Não, nada, né? Não é a declividade da encosta que vai determinar. Vegetação diversificada? Claro, em zona vulcânica a gente tende a ter uma vegetação rica, mas não é isso, né? É primeiro o solo. D. Drenagem eficiente, bom para drenar a água da chuva? Não é isso que vai determinar a fertilidade dos solos perto dos vulcões, tudo bem? E a habitação em torno dessas regiões. Clima ameno, também absolutamente nada a ver. Beleza? Se inscreve no canal quem não se inscreveu e vamos continuar aí treinando questões para o Enem para a gente poder gabaritar a geografia nas ciências humanas. Beleza, gente? Valeu!